Então, após fazer os exemplos de aplicação da lei de Gauss, a gente tem que agora ver uma aplicação dela para condutores elétricos em equilíbrio. Então, a gente tem que recapitular, falar um pouco, na verdade, do que é o equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático é uma situação em que você não possui na região do espaço que você está estudando, num condutor, por exemplo, cargas elétricas em movimento. São as duas condições. Você não tem cargas em movimento, todas as cargas que você tem estão estáticas, estão paradas no espaço, e você tem campo elétrico estático, que não varia no tempo. As coisas não estão se mexendo, basicamente. E na teoria eletromagnética existe esse teorema de Earnshaw, que diz que na presença de campos elétricos não nulos não há ponto de equilíbrio estável para a carga elétrica. O que isso quer dizer? Se você tem um campo elétrico, você não pode ter cargas em equilíbrio, elas vão se mover. Isso decorre diretamente da teoria que há por trás, da matemática que há por trás da definição do potencial elétrico, tá? Da forma do potencial elétrico. Isso vai ser discutido mais adiante, eventualmente, quando se falar de potencial elétrico, mas é consequência do fato de que o potencial elétrico é dado por uma certa equação diferencial parcial, chamada equação de Laplace, cujas soluções não admitem pontos de máximo ou mínimo dentro da região onde você soluciona, que seria onde você quer obter o seu potencial. Vai mais ou menos assim qualitativamente. Lembrando da física 1, você tem que ter um mínimo de energia, o potencial elétrico tem a ver com a energia potencial elétrica, você tem que ter um mínimo, que é um ponto de equilíbrio estável para você ter equilíbrio. Quando você tem um campo elétrico, você não vai ter esse mínimo de potencial. Para ter um campo elétrico, você tem que ter o potencial elétrico, ou seja, a energia potencial elétrica variando no espaço. Portanto, ele vai induzir movimentos de carga. E é isso que o teorema de Earnshaw diz. Se você tem um campo elétrico não nulo, você não vai ter carga em equilíbrio. Então, a consequência disso é que, se você tem um material condutor elétrico, e você diz que ele está em equilíbrio eletrostático, você tem que a consequência é que o campo elétrico tem que ser nulo no interior desse condutor. Porque se o campo não fosse nulo, você teria cargas livres dentro do condutor. Isso é a característica de um condutor, de material condutor. Ele tem cargas livres que podem, dadas certas condições, ser utilizadas para transportar uma corrente elétrica, para se movimentarem, coisa que no isolante não acontece. Então, se você tivesse campo dentro do condutor, você teria as cargas livres dentro dele se movendo, você não teria equilíbrio. Então, para você ter um condutor em equilíbrio, você tem que ter campo elétrico nulo em seu interior. Isso é uma consequência direta disso. E se você tem um condutor elétrico em equilíbrio, se ele está carregado eletricamente, você tem que a carga elétrica tem que se distribuir, esse excesso de carga para um condutor estar carregado eletricamente, ele tem que ter um excesso de carga elétrica nele. Você lembra que um condutor normalmente vai ser eletricamente neutro. A gente discutiu lá nas propriedades de carga elétrica, bem na primeira aula. Materiais em geral, inclusive condutores, são eletricamente neutros. Eles têm a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Logo, você, para obter a carga total, soma algebricamente a carga positiva com sinal de mais, a carga negativa com sinal de menos, a carga total vai dar zero. Para você ter um condutor carregado, você tem que introduzir carga elétrica nele. Ou seja, você tem que ou introduzir elétrons nele ou retirar elétrons dele. E a carga restante, geralmente você vai introduzir elétrons nele. Né? E esses elétrons que você introduz nele, eles vão se distribuir sobre a superfície do seu condutor, formando uma camada extremamente fina, em escala atômica. A espessura dessa camada, de modo que, e essa distribuição de carga vai ser feita de modo que o campo no interior de qualquer ponto, no interior do condutor, em qualquer ponto do interior do condutor vai ser nulo. Isso é uma das coisas que o próprio Feynman, Richard Feynman, no Lições de Física, volume 2, onde ele discute eletromagnetismo, ele diz que é uma das coisas mais espetaculares da física para ele, que essa questão de que as cargas vão se distribuir automaticamente de modo a anular o campo no interior do condutor, caso o condutor esteja em equilíbrio. Ok? E a gente pode ver isso também pela lei de Gauss, por exemplo. Se eu tenho um condutor eletricamente neutro e que eu o carrego de alguma maneira, tá? E ele está em equilíbrio eletrostático, o campo no interior dele vai ter que ser nulo. E o excesso de carga se distribui sobre a superfície dele. Tá? Como o campo é nulo no interior do condutor, para que ele esteja em equilíbrio,
Como eu concluo que eu não posso ter carga acumulada no interior dele? Eu aplico a lei de Gauss. Se eu desenho uma gaussiana qualquer no interior desse condutor, lembra que a forma da superfície gaussiana pode ter é arbitrária? Eu desenho uma bola qualquer aqui dentro. O campo é nulo no interior do condutor, para que ele esteja em equilíbrio. Se o campo não fosse nulo, haveria movimentação de carga, não haveria equilíbrio. Se o campo é nulo no interior, eu não tenho fluxo. Eu vou ter o fluxo... Opa! Eu vou ter o fluxo através dessa gaussiana S igual a zero. E o teorema de Gauss nos diz que o fluxo, através dessa S, que é igual à integral fechada de S, integral de superfície sobre a superfície gaussiana S de E, NdA igual a carga total no interior dela sobre ε0. Se eu tenho fluxo nulo, isso aqui vai ter que ser zero. Logo, eu tenho carga igual a zero no interior de S. Como S é arbitrária, eu posso escolher qualquer superfície gaussiana de qualquer forma aqui dentro do condutor, eu tenho automaticamente que não pode haver nenhuma carga elétrica englobada por gaussianos no interior do condutor. Logo, eu vou ter... A única possibilidade que eu tenho é distribuir o excesso de carga sobre a superfície do meu condutor. Isso é uma das consequências da lei de Gauss. E agora, se eu tiver uma cavidade no interior do condutor, por exemplo, tem um buraco lá, uma região que imagino eu tenho uma peça metálica sólida e tem uma cavidade dentro dela, foi retirado o material dentro dela. A gente pode usar a lei de Gauss para mostrar também que se esse condutor tiver carregado eletricamente, tiver um excesso de carga, eu não vou ter nenhuma distribuição de carga sobre a superfície da cavidade. Usando o mesmo argumento, eu escolho uma gaussiana arbitrária no interior do condutor que englobe a cavidade. Como o campo é nulo no interior do condutor, eu vou ter fluxo nulo ao longo através dessa gaussiana, logo ela não pode englobar nenhuma carga, então eu não posso ter nenhuma carga sobre a superfície da cavidade. A gente já vê uma coisa interessante aqui, se eu tenho um material condutor, mesmo que ele esteja carregado eletricamente, eu vou ter o E igual a zero aqui. Ou seja, uma cavidade dentro de um condutor nos isola, por exemplo, da influência das cargas nesse condutor. É como ele faz o papel de uma blindagem. Eu coloco alguma coisa aqui dentro, essa coisa não vai sofrer nenhuma influência dessas cargas localizadas na superfície do condutor. Isso é consequência da lei de Gauss também. Isso tem um uso na fabricação de blindagens eletrostáticas. O que acontece agora se eu tenho, por exemplo, um condutor inicialmente descarregado, eu tenho uma cavidade nesse condutor e eu tenho uma carga elétrica dentro dessa cavidade? O que acontece? Se eu coloco uma carga elétrica dentro dessa cavidade, eu vou ter, para o condutor estar em equilíbrio, sempre a situação de que o campo no interior dele é nulo, para ter equilíbrio eletrostático. Então, para uma gaussiana de forma arbitrária, S, que eu desenho aqui englobando a minha cavidade com a carga Q, eu vou ter fluxo nulo sempre através dessa gaussiana. Isso implica, a gente acabou de ver, que o Q total dentro dela é igual a zero. Logo, se eu coloco uma carga Q dentro dessa cavidade, eu vou ter que ter menos Q distribuído sobre a superfície dessa cavidade. Isso é o efeito da colocação de uma carga numa cavidade dentro de um condutor. Ok? E como essa carga mais Q, eu posso imaginar que ela tenha atraído menos Q de carga que se distribuiu sobre a superfície da cavidade interna, pela conservação de carga, se eu concentrei menos Q aqui, eu vou ter que ter mais Q sobrando no interior do condutor, mas eu não posso ter carga no interior do condutor, porque isso violaria o equilíbrio eletrostático. Logo, a colocação de Q aqui faz automaticamente com que mais Q se acumule sobre a superfície do condutor. Entendeu? Você tem um condutor em equilíbrio com uma cavidade dentro. Não tem excesso de carga, não tem nada. De repente, se você colocar mais Q dentro da cavidade, você vai ter mais Q aparecendo sobre a superfície dele. Por quê? Porque o mais Q dentro da cavidade atraiu menos Q sobre a superfície da cavidade, que por sua vez fez aparecer mais Q sobre a superfície externa do condutor. Tudo isso respeitando o fato de que é igual a zero em seu interior.
Isso é uma espécie de espelhamento. Eu coloquei mais Q dentro da cavidade e apareceu mais Q distribuído sobre o exterior do condutor. Tá? É o efeito que você tem de colocar uma carga elétrica sobre dentro da cavidade de um condutor em equilíbrio. Então, uma das consequências dessa discussão sobre distribuições de cargas e campos elétricos em condutores em equilíbrio é a utilização de condutores de um condutor com cavidade como blindagem eletrostática, chamada gaiola de Faraday. Você pode utilizar uma caixa condutora, ou seja, um condutor com uma cavidade em seu interior, como uma blindagem para proteger instrumentos ou pessoas de campos elétricos externos. Okay? A gente viu que o interior do condutor não tem campo, não pode ter campo se o condutor estiver em equilíbrio, mesmo que haja campo externo. O efeito de um campo externo, nesse caso, será o de redistribuir cargas sobre a superfície do nosso condutor, de modo a manter o campo nulo em seu interior, para que o equilíbrio eletrostático seja mantido. Isso é aquela questão, a redistribuição de cargas ocorre de uma maneira que o campo no interior continue nulo. E o resultado é totalmente de acordo com a lei de Gauss. Okay? Esse dispositivo se chama gaiola de Faraday. Então, se você tem um condutor elétrico na presença de um campo, esse campo vai produzir uma distribuição de cargas de tal modo que o campo no interior do condutor permaneça nulo, o campo na cavidade. Aqui a gente pode pensar muito qualitativamente que essa redistribuição de cargas positivas de um lado da cavidade e cargas negativas do outro, o campo sempre vai da positiva para a negativa. Isso faria o campo aqui dentro seguir linhas desse tipo, indo das positivas para as negativas. E o campo externo, vocês lembram do princípio da superposição, né? As linhas de campo externo aqui continuariam seguindo, né? Essa linha entra, vem por aqui, tudo. Então, essa distribuição de cargas internas, com o campo apontando para a esquerda, tende a anular o campo externo apontando para a direita, de modo que dentro aqui do condutor você tem o campo nulo. Isso é extremamente útil quando você tem em laboratório, por exemplo, bancadas de equipamentos de medidas muito sensíveis, você tem que isolá-los de influências externas, entre outras coisas de campos, aí nesse caso seriam campos variáveis que saem um pouco da eletrostática, mas, por exemplo, a corrente elétrica circulando pela fiação dentro das paredes a 60 Hz, é uma corrente alternada que varia a 60 Hz no tempo. Tem que ter uma forma senoidal, a gente vai ver no fim do curso em corrente alternada aí, a gente vai falar disso, um pouco disso. Mas isso interfere com algumas medidas, e uma maneira de evitar é você isolar os teus equipamentos numa gaiola de Faraday, ou seja, numa caixa condutora. Okay? Isso pode ser usado para isolar pessoas também. No caso, essa foto é de um dos livros texto, o cara está dentro de uma gaiola, a tua cavidade não precisa ser necessariamente inteiriça, ela pode ser uma treliça. Você não precisa ser uma caixa fechada. Uma treliça, uma gradinha já funciona em muitos casos. O cara está sujeito aqui a um campo elétrico fortíssimo, tanto esse dispositivo se chama bobina de Tesla, ele gera um potencial elétrico altíssimo aqui de milhões de volts nessa ponta ligada ao topo da bobina, tanto que existe um campo elétrico forte o suficiente aqui entre a ponta e a gaiola de Faraday que a corrente elétrica passa pelo ar, que é um isolante. Existe um fenômeno chamado a ruptura dielétrica, você ioniza as moléculas do ar e elas passam a conduzir corrente. Tá? Que são esses raios, isso é como se fossem pequenos relâmpagos. E o cara está aqui e não acontece nada com ele. Por quê? Porque o campo dentro aqui dessa cavidade, onde ele está dentro dessa grade, é nulo. E finalmente, uma coisa que eu queria discutir é cadê o quadro? É uma consequência também dessa discussão de campos em condutores, qual é o campo no exterior de um condutor elétrico, por exemplo, de forma esférica, carregado em equilíbrio eletrostático. Tá? Seria o E de condutor esférico em equilíbrio.
Qual é esse campo elétrico? A resposta para esse problema a gente já viu. Tá? Esse vai ser o E da casca esférica, que a gente calculou alguns vídeos atrás usando a lei de Gauss. Por que o E da casca esférica? Porque a gente viu que pela condição de equilíbrio eletrostático num condutor, mesmo que você tenha um condutor maciço em formato esférico, mas numa bola metálica, e se você carrega, se você introduz excesso de carga elétrica nela, essa carga vai se concentrar pela questão do equilíbrio somente na superfície da esfera. Digamos que a gente carregou positivamente essa esfera. A gente retirou alguns elétrons dela e ela ficou carregada positivamente. Essa carga vai se acumular numa finíssima camada sobre a superfície. Ou seja, isso é a distribuição de uma casca esférica. É a distribuição equivalente da casca esférica. De fato, a realização experimental de uma distribuição de carga equivalente à casca esférica é o condutor esférico uniformemente carregado em equilíbrio eletrostático. Você poderia pensar, mas eu posso produzir uma estrutura metálica equivalente tipo uma bolinha de ping-pong metálica bem fininha, só que você nunca vai conseguir produzir com técnicas existentes uma estrutura dessas, macroscópica pelo menos, com a espessura da distribuição de carga no condutor carregado, com a espessura em escala atômica. Então, a melhor realização experimental dessa distribuição bidimensional de casca esférica carregada é o condutor esférico em equilíbrio. Por quê? Porque pela condição de equilíbrio você vai ter toda a carga distribuída de maneira, como ele tem uma forma regular, uma esfera, a carga vai se distribuir uniformemente sobre uma camada finíssima, alguns átomos de espessura, na superfície dele.